Olá, olá pessoal, tudo bem? Queria falar para vocês hoje a respeito de Samurai Warriors ou Yoroiden Samurai Troopers, que é o nome original em japonês, tá? Bom, a série dos Samurai Warriors é uma série de anime, basicamente. Ela foi criada primariamente como anime depois que o mangá dela foi lançado. E ela é uma série de ação shounen, né? No estilo muito parecido, assim, dentro daquele estilo de anime dos guerreiros de armadura, dos quais os Cavaleiros do Zodíaco foram os primeiros. Depois veio, em seguida veio Shurato pra gente aqui, e logo depois, em seguida, veio os Samurai Warriors. Era uma febre na época essa questão da armadura deles, de guerreiros, de jovens que vestiam armaduras para lutar. E cada uma dessas séries tinha a sua mitologia particular. Os Cavaleiros do Zodíaco pegavam muito na mitologia grega, na mitologia greco-romana, apesar de que também tinha uma parte budista, uma parte hinduísta, mas basicamente era a grega. A gente vê os Samurai Warriors trazendo aí a mitologia japonesa, né, samurais, e tinha o Shurato, ele já era puxando mais um pouco para aquela coisa do hinduísmo ali. Bom, Samurai Warriors foi produzido por um estúdio chamado Sunrise, que é uma empresa de animação japonesa, subsidiária da Bandai, tá? E ela é famosa também por fazer animes, títulos famosos como Cowboy Bebop, Code Geass, Vision of Scaflon, Witch Hunter Robin, etc, etc. Samurai Warriors foi exibido no Japão originalmente lá em 4 de março de 1989, tá? Alguns anos depois que o Cavaleiro Zodíaco foi exibido lá inicialmente. Logo se vê então que na verdade tem influências claramente dos Cavaleiros do Zodíaco, claro. E aí a gente pode ver essa influência, por exemplo, nos personagens principais, que são 5 personagens principais, da mesma forma como nos Cavaleiros do Zodíaco. E a gente pode também ver cada um deles tinha a sua cor de armadura, como nos Cavaleiros do Zodíaco, e assim por diante. Cada um tinha o seu golpe, etc, etc. A história de Samurai Warriors é basicamente a seguinte. Ela começa 1000 anos atrás, onde um inimigo tenta dominar o mundo utilizando forças da escuridão. Derrotado, ele é expurgado com a armadura do sol e a deusa do sol. 600 anos depois, em meio à guerra civil japonesa, os portões do mundo inferior surgem em nosso mundo e mais uma vez esse vilão tenta dominar o mundo. Porém, ele falha, sendo derrotado pelo monge Caos, o qual prende o vilão em uma dimensão mais uma vez. Porém, a armadura negra de Arago ficou no nosso mundo e, preocupado com o fato de que Arago pudesse voltar através dela, o monge então enterra e divide ela em 9 armaduras. Cada uma dessas armaduras está ligada a uma natureza de virtude humana e, logicamente, ao código Bushido dos samurais. Essas armaduras são espalhadas pelo mundo e alguns homens depois as encontram e se apossam delas. E seus espíritos
estão conectados com a virtude de cada uma delas. Porém, aos poucos, Aragorn seduz ao seu lado 4 portadores dessas armaduras e que se tornam então os vilões, e os outros 5 jovens que acharam as outras armaduras se tornam então os personagens principais desse anime. Como personagens principais nós temos então aí o Hector, que tem esse nome, na verdade, na versão americana e brasileira. Na verdade, o nome dele em japonês é Sanada Ryo. E como cada um deles tem a sua virtude, a virtude dele é a própria virtude. Na verdade, seria uma bondade, uma coisa assim. E ele veste a armadura de fogo, que é vermelha. E mais na frente, ele ganha uma armadura especial, que é a armadura do inferno. Suas armas são 2 katanas, que ele faz em uma espada de duplas lâminas. Pois bem, o segundo personagem é o César, que na verdade é um nome em português. O nome dele na verdade é Date Seiji, e a virtude dele é a sabedoria. Ele veste a armadura da luz, tá? A sua arma é uma espada grande, que eles chamam Odashi em japonês. O outro personagem principal é o Jorge, que seu nome, logicamente, em japonês é Mori Shin, e a virtude dele é a confiança. Ele veste a armadura da água, no caso é azul claro, e ele é armado com uma lança semelhante a um Yari. Como quarto personagem principal, nós temos o Tristan, e o nome dele em japonês não podia ser diferente, é Shurei Fan, e a virtude dele é a justiça. Ele veste a armadura da terra e a arma dele é um bastão. E o último personagem principal é o Tomi, que em japonês, logicamente, o nome dele é Hashiba Toma, e a virtude dele é a vida, ou Chi, a energia, né? Veste a armadura do céu, que tem a cor azul escura, e a sua arma é um poderoso arco e flecha. Nós temos aí a Mia, que é uma grande amiga deles, e logicamente é a parte feminina do anime, do desenho, né? Que fazia com que muitos garotos na época ficassem perguntando com quem que ela ia acabar ficando na série. Tínhamos o tigre branco, que era o tigre de estimação do Hector, do Sanada Ryo. Era o companheiro e ajudava ali os Samurai Troopers, às vezes, nos momentos críticos. Uma das coisas muito legais de Samurai Warriors era justamente os seus inimigos. Cada um deles tinha umas armaduras muito trevosas e com nomes muito sugestivos. O primeiro deles era o Scorpio, que era o próprio Aragorn. Ou seja, na verdade, a Scorpio era o nome da armadura dele. O segundo era o Demon, guerreiro demoníaco da crueldade. O terceiro era o Cronos, guerreiro demoníaco da escuridão. O terceiro era o Phantom, que era o guerreiro demoníaco do veneno. O quarto era o guerreiro demoníaco da ilusão. Diavolo, parecido com o diabo, né? Depois temos Sarambo, Lorde Espadachim Lutador, Sol Maligno, Lady Kyla e muitos outros nessa série maravilhosa de anime. O mais interessante é que, para quem era fã dos Cavaleiros do Zodíaco na época, a gente via claramente que, na verdade, tinha muita influência dos Cavaleiros do Zodíaco. Tinha tanta influência que o próprio personagem principal, né, que é o vermelho ali, que é o Hector, ele era dublado pelo dublador do Seiya de Pegasus, que era o líder dos Cavaleiros do Zodíaco, da mesma forma que o líder dos Samurai Warriors era o Hector, que ele era dublado pelo Hermes Baroli. Nós temos também o César, ou Seijidate, que usa a armadura verde, muito parecido com um personagem do Cavaleiro do Zodíaco, que usa também a armadura verde, que é o Shiryu de dragão. E o mesmo dublador fazia os dois personagens, o dublador Elcio Sodré. Bom, os Samurai Warriors não ficaram somente então no anime, depois eles tiveram uma versão, como eu falei, para o mangá, o que é justamente
deixa claro mais uma vez que, na verdade, a intenção da empresa, da Sunrise, era logo de concorrer com os Cavaleiros do Zodíaco, fazendo o lançamento desse anime, né? No mesmo formato que os Cavaleiros do Zodíaco, ou seja, na TV. Então depois fizeram a versão mangá, né? E logo depois eles também tiveram a versão dos CD de dramas, tá? E eles tiveram também alguns filmes, ovas, e eles tiveram CD de dramas. Que são dramas de CD? São os CDs, tá? Como para escutar o áudio, no qual se dá aventuras deles, mas no caso você não tem as imagens, você só ouve o áudio. Bom, esses CD de dramas eram famosos aí há um tempo atrás, lá nos anos 90. Em algumas séries tinham bastante dramas nesse formato. E os Samurai Warriors foram uma dessas séries. Na verdade, não sei muito a respeito dos dramas em CD, porque realmente eu não acompanhei a série depois que ela terminou ali na TV aberta, que foi exibida na saudosa Manchete, né? Então eu não posso falar muito sobre os dramas do CD, tá? Mas é isso. Se você quiser mais informações, eu vou deixar um link aí embaixo sobre isso, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Essa foi um apanhadão enorme sobre os Samurai Warriors. Se tiver mais coisa aí pra gente falar, faço mais outro vídeo. Se vocês quiserem deixar uma sugestão, vocês me avisam nos comentários. E é isso. Taca aquele like aí, se inscreve e vamos nessa.